Alá seja louvado por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá. 250ª noite. Acordada por Dinazada, sua irmã, Sherazade retomou a história da noite anterior da seguinte maneira. Quis o califa mandar de novo Norindim a Balsora para lhe reinar, porém este suplicou-lhe que o dispensasse disso. Comendador dos crentes, replicou ele, aborrecer-me-á tanto de hoje em diante a cidade de Balsora, visto que nela me aconteceu, que ouso suplicar a vossa majestade que me permita observar o juramento que fiz de nunca na minha vida tornar lá. Poria toda a minha glória em servi-lo junto à sua pessoa, se tivesse a bondade de conceder-me esta graça. O califa conservou no número dos seus cortesãos os mais válidos, entregou-lhe a bela peça e fez-lhe tamanhos benefícios que viveram juntos até a morte com toda a felicidade que podiam desejar. Quanto ao sultão de Balsora, contentou-se o califa em lhe dar a conhecer quanto devia ser circunspecto na escolha que fazia dos vizires e mandou-o regressar a seus estados. Chegava assim desta maneira a história de Norendim e da bela peça. Dinazarda disse à sua irmã, que história maravilhosa, né? Que final feliz. Sherazade, interrompendo sua irmã, disse-lhe, há ainda histórias mais maravilhosas, como a história do príncipe Beder. E assim iniciou a história. História de Beder, príncipe da Pérsia, e Gilhari, princesa do reino de Samandaí. A Pérsia é uma parte da terra de tamanha extensão que, não sem razão, tomaram seus antigos soberanos o soberbo título de Rei dos Reis. Quantas províncias a compunham, sem falar de todos os outros reinos que tinham conquistado. Tantos reis havia, não só lhes pagavam esses reis avultuados tributos, mas eram-lhe também tão sujeitos como são os governadores aos reis de todos os outros reinos. Um destes reis, que principiara o seu reinado com felizes e grandes conquistas, reinava havia largos anos com grande felicidade e sossego. Por isso era o mais satisfeito de todos os monarcas. Por uma única parte se considerava desditoso, ser muito adiantado em anos e não haver uma de todas as suas mulheres que lhe desse um príncipe para lhe suceder depois da morte. Tinha, sem embargo, mais de 100, todas alojadas magnífica e separadamente, com escravas para servi-las e eunucos para guardá-las. Apesar de todos esses cuidados em contentá-las e em prevenir os seus desejos, nenhuma satisfazia a sua expectação. Traziam-lhe, às vezes, dos países mais remotos e não se contentava em pagá-las sem ajustar preço. Honrava ainda os mercadores, beneficiava-os e abençoava-os às esperanças de que finalmente teriam filho de alguma. Não havia também boas obras que não fizesse para aplacar o céu. Fazia esmolas imensas aos pobres, grandes dádivas aos mais devotos da sua religião e novas fundações religiosas em seu favor, para alcançar pelas suas orações o que desejava com tanta ânsia. Um dia que, conforme o costume praticado todos os dias pelos reis, seus predecessores, quando estavam de residência na capital, dava recepção a seus cortesãos, no meio das quais se achavam todos os estrangeiros distintos que se encontravam na sua corte e que nela se entretinham, não de novas que diziam respeito ao Estado, mas sim das ciências de história, de literatura, de poesia, de qualquer outra coisa capaz de recriar o espírito agradavelmente. Um dia, veio um eunuco anunciar-lhe um mercador, chegado de um país remoto com uma escrava, solicitava licença para lá mostrar. Que o faço entrar e assentar em tal lugar, disse o rei. Falar-lhe-ei terminada que seja a recepção.
Introduziram o mercador e colocaram-no num lugar de onde podia ver o rei à sua vontade e ouvi-lo falar familiarmente com os que estavam mais perto da sua pessoa. Comportava-se assim o rei com todos os estrangeiros que o demandavam e fazia-o expressadamente para que se acostumassem a vê-lo, e vendo-o falar a uns e a outros com familiaridade e com bondade, tomassem a confiança de lhe se dirigir do mesmo modo, sem deixar de perturbar do esplendor e das grandezas que o cercavam, capazes de tolher a palavra aos que não estivessem habituados a isso. Procedia do mesmo modo para com os embaixadores. Sentava-os à sua mesa e, enquanto durava a refeição, informava-se da sua saúde, da sua viagem e das particularidades do seu país. Isso dava-lhes confiança para com a sua pessoa e, em seguida, concedia-lhes audiência. Concluída que foi a recepção, retiraram-se todos e ficou apenas o mercador, o qual se prostrou diante do trono do rei com o rosto por terra e desejou o cumprimento de todos os seus desejos. Depois levantando-se, o rei perguntou-lhe se era verdade, como lhe haviam dito, que tinha trazido uma escrava e se era bela. Senhor, respondeu o mercador, creio que vossa majestade as tem belíssimas, desde quando las procuram em todos os lugares do mundo com tanto cuidado. Porém, posso certificar sem receio de me gabar demasiadamente que não se viu ainda uma que possa entrar em concorrência com o que aqui trouxe. Se considera a sua beleza, o seu belo talhe, os seus agrados e todas as perfeições de que é dotada. Onde está ela? Replicou o rei. Traga-ma. Senhor, deixei-a entregue a um oficial dos vossos eunucos. Pode vossa majestade mandá-lo vir. Trouxeram a escrava e apenas o rei a viu, ficou enlevado ao considerá-la não só pelo seu talhe esbelto. Entrou logo num gabinete, onde o mercador o seguiu com alguns eunucos. Trazia escrava em véu de cetim vermelho com listras de ouros que lhe cobria o rosto. O mercador tirou-lhe e o rei da Pérsia viu uma senhora que excedia em beleza todas as que tinha então, e quantas havia tido dela, ficou apaixonadamente namorado no mesmo instante e perguntou ao mercador por quanto a queria vender. Senhor, respondeu o mercador, dei 1000 peças de ouro ao que me vendeu, e parece-me que gastei outro tanto nos 3 anos de viagem para chegar à vossa corte. Deus me livre de estabelecer preço para tão grande monarca. Suplica a vossa majestade que a aceite de presente, se é do agrado. Agradeço-te, replicou o rei. Não é esse o meu costume de obrar para com os mercadores, que vêm de tão longe com a mira de me dar gosto. Mando-te dar 10.000 peças de ouro. Ficarás contente? Senhor, replicou o mercador, ter-me-ia considerado felicíssimo se vossa majestade a quisesse aceitar gratuitamente, mas não ousarei recusar tão grande liberalidade. Não deixarei de publicá-la no meu país e por todas as partes por onde passar. Contou-se-lhe a dita soma e antes que se retirasse mandou o rei revesti-lo na sua presença de um vestido de brocado de ouro. Alojou a bela escrava no quarto mais suntuoso depois do seu e destinou-lhe algumas matronas e outras captivas para servirem com ordem de a levarem ao banho, de a vestirem com o mais magnífico vestido que pudessem achar, de mandarem vir os mais belos colares de pérolas e os diamantes mais finos e outras pedras ricas para que escolhesse ela mesma o que melhor lhe conviesse. As matronas, que não tinham outro desejo senão agradar ao rei, ficaram arrebatadas de admiração ao ver a beleza da escrava. E como entendessem muito bem do assunto, disseram-lhe: Senhor, se vossa majestade tem a paciência de dar-nos somente 3 dias, obrigamo-nos a mostrá-la então muito mais bela do que é agora, de modo que não a reconhecerá. Teve o rei um grande pesar em privar-se tanto tempo do gosto de a possuir inteiramente. Sim, quero, replicou ele,
mas sobre a condição que cumprireis a vossa promessa. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar, continuando da noite seguinte. Muito bom, que Nurendin e a Bela Peça tiveram um feliz final. E agora esta história do príncipe Beder, né, e esta princesa. Será que eles também terão um final feliz? Veremos na continuação dessa história no dia seguinte. Aguardo todos vocês. Alabei.